Olá, irmãos, olá, irmãs, olá, amigos e amigas. Eu quero vos cumprimentar com um bom dia na paz do Senhor. Hoje é domingo, 9 de agosto de 2020 e está no ar mais uma edição da nossa Escola Bíblica Dominical online, na Assembleia de Deus Renovação, a nossa ADR. É um prazer e uma alegria retornar a este canal de comunicação para levar até vocês mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Portanto, eu já peço a todos vocês a gentileza de que compartilhem, repasse esse link dessa aula para todas as pessoas que você conhece, para que nós possamos dividir com vocês mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Amém? Eu quero, para aqueles que ainda não são alunos da nossa EBD, apresentar-vos o assunto em que estamos estudando. Estamos estudando os personagens do Antigo Testamento, gente como a gente. E graças a Deus temos recebido aulas espetaculares nos últimos 3 domingos. Já tivemos uma aula panorâmica desse personagem, já tivemos uma aula sobre Enoque e a felicidade de andar com Deus. E no último domingo tivemos uma aula espetacular, proferida pelo nosso pastor Eude Martins, que falou de Abraão, né? Abraão, o amigo de Deus, aquele que esteve com Deus, recebeu de Deus as promessas do nosso Deus, de ser pai de uma grande nação. Enfim, tivemos um ensinamento muito, muito lindo a respeito desse personagem. E hoje nós estaremos dando sequência a esses personagens. Estaremos estudando a lição de número 4 da nossa revista, a revista da Assembleia de Deus de Belém do Pará, e nós estamos no modelo da PEC, do Programa de Ensino Cristão Continuado. E eu posso dizer a vocês que temos sido muito, muito abençoados através das lições e através dos assuntos estão contidos nestas revistas e nas revistas que nós já estudamos. E a lição número 4, que eu acabei de citar, fala de um personagem um tanto controverso, um personagem que marcou de uma forma, diria, não tão positiva a sua história na história da Bíblia, né? E por isso nós vamos estudar também esse personagem, né? É um personagem que nos traz algumas reflexões, é um personagem que nos traz muitas lições, e é um personagem que vocês já ouviram a história, vocês já leram a história. É um personagem que estava num contexto de promessa, num contexto de bênção, mas que por uma questão que a aula vai trazer, a Bíblia nos diz, acabou desistindo, acabou falhando, né? E estamos falando da mulher de Ló, né? E todos sabem qual foi o fim da mulher de Ló. Eu não vou aqui adiantar a aula, o professor estará ministrando isso no momento da sua aula, mas vou chamar a atenção a respeito do texto áureo que foi escrito por Lucas, né, no capítulo 17, versículo 32. E o texto áureo é um aviso, é um sinal. Está dizendo assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas falando, lembrai-vos da mulher de Ló. Por que Lucas falou para que nós lembrássemos da mulher de Ló? Porque ela, muito provavelmente, a sua vida nos trouxe lição, ou nos traz lição, e são essas lições, são esses acontecimentos na vida da mulher de Ló que a aula vai tratar nesta manhã. Então, o tema da lição, como nós já falamos, é gente como a gente. Então, o que essa pessoa, o que a mulher de Ló traz de lição para nós? Ela foi gente como a gente, infelizmente teve um final de vida trágico, mas ela trouxe alguns exemplos, e esses exemplos, ou alguns acontecimentos na sua vida, e esses acontecimentos nós iremos tratar nessa aula, nessa manhã. Amém? Peço que todos estejam muito atentos para que o conteúdo dessa aula realmente nos chame a atenção e que façamos lembrar da mulher de Ló, toda a sua vida e infelizmente o seu término de vida, né?
forma como terminou sua vida. Amém? E para isso eu quero convidar nesta manhã, mais uma vez, com muita, muita alegria, a nossa pastora Gessi. Nossa pastora Gessi, que tem nos ajudado e nos apoiado de forma irrestrita na Escola Bíblica Dominical, juntamente com o seu marido, nosso querido pastor Eude. A pastora Gessi tem também sido uma entusiasta na Escola Bíblica Dominical, e todas as vezes que nós a acionamos para a ministração de uma aula, ela de pronto se coloca à disposição de uma forma muito, muito simpática, muito carinhosa. Nos diz: pastor João Marcos, eu estou à disposição, e para nós é uma alegria poder cooperar com os irmãos na Escola Bíblica Dominical. Então eu quero já de imediato chamar a pastora Gessi para que adentre a sala e possa ministrar nesta manhã a nossa aula da Escola Bíblica Dominical nessa manhã. Lição de número 4, a mulher de Ló olhando para trás. Pastora Gessi, a sala é da senhora. Tenham todos uma boa aula e que Deus nos abençoe. Amém. A paz do Senhor para todos que estão assistindo à nossa escola dominical nesta manhã, 9 de agosto de 2020. A lição de hoje é a de número 4 e tem como tema a mulher de Ló olhando para trás. E o texto áureo está em Lucas, capítulo 17, versículo 32, que nos diz assim: lembre-se da mulher de Ló. E a verdade prática diz assim: quem olha para trás não é apto ao reino de Deus. E o nosso texto bíblico da lição está em Gênesis, capítulo 19, versículos 14 ao 17. E diz assim a palavra do Senhor: então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas. E ele lhe disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás, e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Meus irmãos, a lição de hoje ela é muito importante para a nossa vida. Isso aconteceu nos dias de Abraão. Antes que esses anjos chegassem à casa de Ló, eles visitaram Abraão. Abraão estava sentado no horário em que o sol era mais forte, debaixo de uma árvore, em frente à sua tenda. E quando ele avistou aqueles homens, os 3 homens vindo, ele logo percebeu que eram anjos do Senhor, tanto que ele se ajoelhou e adorou. E ele atendeu esses anjos em sua casa. Só que esses anjos estavam ali para lhe dar uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que ele seria abençoado com o nascimento de Isaque. E a má notícia é que a cidade de Sodoma e Gomorra seria destruída. E Ló, quando soube disso, ficou preocupado, porque lá na cidade de Sodoma estava o seu sobrinho Ló com a sua família. E Abraão, conversando com o Senhor Deus, ele falou: Senhor, se houver 50 justos na cidade, tu vais destruí-la? E o Senhor falou: não, se tiver 50 eu não vou destruir. Se tiver 40, não, se tiver 40 eu não vou destruir a cidade, de respeito a esses justos. E veio descendo de 20, 30 até chegar 10. Se tiver 10 justos na cidade, eu não destruirei a cidade. E os anjos caminharam até a cidade de Sodoma. Chegando na cidade de Sodoma, Ló estava no portão da cidade.
E Ló também soube que eram anjos do Senhor. Levou-os para a sua casa. Ofereceu alimento, lavou seus pés. Mas esses anjos estavam ali, em misericórdia à vida de Ló, atendendo um pedido de Abraão. Iria preservar a sua vida, a vida de Ló e sua família. E esses anjos disseram: Ló, você tem alguém aqui que faz parte da sua família, que você queira salvar? Chame todos. Vocês precisam sair da cidade, porque ela será destruída. E Ló chamou principalmente os seus futuros genros, e esses não acreditaram, riram de Ló. E Ló, hesitando, juntamente com as suas 2 filhas e a sua mulher, os anjos pegaram pela mão de Ló, pela mão de suas 2 filhas e a mão da esposa de Ló, tirou-os para fora da cidade e falou: corram em direção às montanhas, para que vocês se salvem. Mas um detalhe importante: não olhe para trás. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. A mulher de Ló, cujo nome não nos é revelado, funciona como uma trombeta de Deus para nos sacudir e despertar, a fim de sermos cuidadosos com os nossos valores morais e espirituais na presente geração. Jesus Cristo nos disse que não deveríamos nunca esquecer o que aconteceu com ela. A mulher de Ló se deixou enamorar, se deixou moldar pelo pecado daquela cidade. Ela esqueceu-se de tudo que havia acontecido na sua vida. E é exatamente isso que o Senhor Jesus está fazendo com que nos lembremos da mulher de Ló. A mulher de Ló, ela foi alvo da graça de Deus. Ela tinha como tio Abraão, porque ela era casada com Ló, que era sobrinho de Abraão. E Ló era um homem justo. Veja só o que diz lá em 2 Pedro 2, versículos 7 e 8. Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. E eu fico imaginando como deveria ser a convivência dos dois dentro de casa. Ló sendo um homem justo, temente a Deus, vendo aquela mulher se deixar levar por aquela cidade que tinha muito pecado. Além do homossexualismo, os homens eram sanguinários. Eles não tinham perdão de ninguém, não tinham compaixão dos pobres, eles não ajudavam ninguém. Aqueles que tinham muita riqueza não ajudavam o seu próximo. E tudo isso chegou às narinas de Deus. E Deus não aguentou mais. Resolveu destruir aquela cidade. Como Abraão pediu: se tiver 10, Senhor, tu vais destruir a cidade? Se tiver 10, eu não vou destruir. Mas foram salvos somente Ló e suas 2 filhas. Toda a cidade pereceu, foi destruída pelo fogo. Ela foi alvo da graça de Deus por ser casada com Ló, um homem justo, e por ser visitada por anjos. Olha que graça de Deus! Em Gênesis 19, versículo 1 e 2 diz assim: os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se, rosto em terra, e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. A mulher de Ló teve uma história tão linda, porque ela caminhou junto com Abraão quando ele saiu da sua terra. E em ordem ao Senhor, ele foi para uma terra que ele não conhecia. E por onde Abraão passava, ele erguia um altar em adoração a Deus. E a mulher de Ló, ela estava ali participando de tudo aquilo, mas teve um final triste. Ela se transformou numa estátua de sal.
Gênesis 19, 26 nos diz: mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Que final triste, que final terrível. Perdeu a sua salvação simplesmente por um olhar. E aí eu pergunto, por que é que Jesus se referiu à mulher de Ló? No nosso texto áureo diz, lembrai-vos, lembrem-se da mulher de Ló. Essa foi a referência, uma advertência que o Senhor Jesus fez. Vejamos, está lá em Lucas, capítulo 17, versículos 20, 26 e 29, que diz: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vós. Depois disse aos seus discípulos: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e vendendo, plantando e construindo, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Nesse primeiro versículo, Jesus estava se dirigindo a quem? Aos fariseus, porque eles queriam que Jesus explicasse sobre o reino. Estava sendo interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. E aí Jesus falou, o reino de Deus está aqui, era ele mesmo. Mas os fariseus não tinham olhos para ver. E o que me chamou a atenção nessa passagem é que Jesus, ele vira-se para os seus discípulos. Agora é outro assunto. Ele virou para os seus discípulos e chamou a atenção deles. Assim como foi nos dias de Noé, chamou a atenção deles sobre os dias de Noé, que a vida estava seguindo normalmente. E a vida estava seguindo normalmente lá em Sodoma e Gomorra. Mas choveu fogo e enxofre do céu, sem que ninguém esperasse. Jesus está se referindo aqui à sua volta. Quando ele voltar, ele vai encontrar um povo santo, um povo salvo, com suas vestes brancas, que subirá ao seu encontro. Mas muitos perderão a sua salvação pelo meio do caminho, assim como aconteceu com a mulher de Ló, por um simples olhar. Olhou, vacilou, deixou que o pecado tomasse conta da sua vida. Nós não sabemos o dia nem a hora que ele virá. A vida continua normalmente, então nós precisamos estar atentos. Essa, meus irmãos, é a mensagem que deve ser pregada nesses nossos dias. Jesus está voltando, a sua volta está mais próxima do que nós podemos pensar. Então não podemos olhar para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. A advertência de Jesus serve para que os cristãos não amem o mundo, não se tornem amigos do mundo, nem sejam corrompidos pelo mundo, pois mais cedo ou mais tarde o julgamento vem. Ninguém esperava, como nos dias de Noé, como nos dias de Ló, em Sodoma e Gomorra. Ninguém esperava, mas o julgamento vem. Meus irmãos, quando Jesus disse, lembre-se da mulher de Ló, o verbo lembrar me fez refletir sobre a memória sensitiva que todos nós temos. Por que memória sensitiva? Quando nascemos, nós nascemos com a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato. São os nossos sentidos. E é através desses 5 sentidos que nós absorvemos as informações. De acordo com a sua importância, nós a conservamos em nossa memória sensitiva, que é uma memória, eu trouxe aqui umas caixinhas,
para que ilustrar essa nossa memória. A memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Aqui, eu vou usar como ilustração, é como se fossem as nossas informações. Nós recebemos informações desde que nascemos, nós aprendemos através dos 5 sentidos. E essa informação de curto prazo é aquela que nós usamos e não guardamos muito tempo, porque elas não tiveram muito significado para nós. Entenderam? Então veja só, você recebe uma informação, aquilo não mexeu com você, não é interessante, no nosso cérebro ela vai para a nossa caixinha de memória de curto prazo. Você recebeu uma informação que mudou a sua vida, uma informação importante, porque aqui na memória de longo prazo é onde nós guardamos a nossa biografia. Todo conhecimento adquirido na nossa vida são guardados aqui, na nossa memória de longo prazo. Quando você faz uma faculdade, quando você faz um curso, você guarda tudo aqui. A sua vida acadêmica, seus conhecimentos teológicos, eles são guardados aqui, na memória de longo prazo. Então aqui, tudo que é especial vem para cá. Por quê? Quando eu quiser me lembrar, eu terei a minha caixinha cheia de informações. Quando eu encho essa caixinha, ela não tem significado para mim, porque são coisas que eu não quero me lembrar. E essa lição de hoje falou muito ao meu coração, quando Jesus fala, lembre-se da mulher de Ló. Por que lembre-se da mulher de Ló? Porque nós temos que valorizar tudo aquilo que temos do Senhor, as bênçãos que temos recebido dele. O encontro que você teve com o Senhor Jesus, jamais deixe que isso caia no esquecimento. Quando você foi batizado com o Espírito Santo, não deixe que esse momento caia no esquecimento. A bênção de cura que você recebeu, não deixe que isso caia no esquecimento. Tudo isso tem que ficar dentro da caixinha, memória de longo prazo. Porque quando você precisar, essa informação estará lá. Muitos crentes não dão importância aos momentos especiais com Deus, são só emoções. Tem emoção, venha para cá. Você esteve na igreja hoje? O culto foi maravilhoso? Como foi a pregação? A pregação foi boa. Não guardei nada. Mensagem, informação de curto prazo. Por isso o Senhor Jesus nos falou, lembre-se da mulher de Ló. Então nós temos, irmãos, que tomar muito cuidado com as informações que nós recebemos para guardá-las lá no profundo do nosso coração. E uma das informações maravilhosas que nós temos que guardar aqui na nossa memória de longo prazo é a volta de Jesus. Muitos crentes não estão pensando que Jesus vai voltar. Ah, irmã, desde criança eu ouço falar que Jesus vai voltar, Jesus não voltou. Mas Jesus pode voltar para nós hoje. Pode nos chamar. Muitos nessa pandemia já estão com o Senhor. Para eles o Senhor Jesus já voltou. Mas Jesus poderá voltar nos céus. E aquele que não estiver ligado, preparado, com a sua memória de prazo, de longo prazo, com a sua memória bem acesa, bem intensificada, esse vai ficar. Esse vai se lamentar. E uma coisa importante que nós aprendemos, que já vimos aqui, que a mulher de Ló, ela foi uma mulher que realmente ela foi abençoada por Deus. Ela não deu valor às bênçãos que ela recebeu. Então, toda a experiência da mulher de Ló, que foi que ela fez com essa experiência? Ela veio e jogou aqui. Porque quando ela estava lá, Sodoma e Gomorra, ela não se lembrou em nenhum momento que ela perderia a sua salvação. E ela olhou para trás. Olhou para trás. Não podemos olhar para trás, irmãos. Uma das coisas importantes que nós aprendemos aqui, pensando nessa memória sensitiva que nós temos, é que nós não podemos deixar que o mundo entre na nossa vida, assim como aconteceu com a mulher de Ló.
É preciso tomar cuidado. De que forma? Está escrito lá em Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação da sua mente. Tudo que é renovado, ele se torna algo importante. Quando você vai dar uma reforma, renovar a sua casa. Você planejou tudo e você fica contente, você jamais esquece. A minha casa ficou linda. Então, quando há essa renovação da mente, a Bíblia está aqui dizendo, o Senhor Jesus está nos orientando, que nós temos que experimentar e comprovar. Esse experimentar e comprovar é o viver. É o viver em Cristo. Viver a vontade de Deus na sua vida. Crucificar o seu eu como Senhor. Deixar que Cristo viva em você. Renovação de mente. Essa renovação de mente, todo o conhecimento e sua experiência dessa renovação de mente tem que estar aqui, dentro da sua memória, de longo prazo, para que você jamais esqueça. A mulher de Ló, infelizmente, ela moldou-se à realidade pecaminosa da cidade de Sodoma. E uma das coisas perigosas que aconteceu com a mulher de Ló, tem acontecido com muitos nos nossos dias, é o perigo da sedução. O diabo é um dos maiores sedutores. Ele conseguiu enganar Eva, fez com que Eva desobedecesse à ordem de Deus. Ele a seduziu. E é assim que ele faz. Ele vai seduzindo. Mas como que ele faz? Em Romanos 8, versículo 5 diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Aleluia! Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Meus irmãos, que nós possamos respirar no nosso dia a dia, seja em qualquer lugar que nós estivermos, nós possamos estar ligados com o Senhor, em oração, estar em oração com o Senhor, não importa a posição que você esteja. Você pode estar no ônibus orando ao Senhor, você pode estar viajando num avião orando ao Senhor, você pode estar no consultório médico orando ao Senhor, a sua mente ligada ao Senhor, havendo a partir daí uma renovação constante. Muito perigo com a sedução, porque olha só como processa a sedução. Ela atua calmamente. Passa primeiro a imagem para você. Você olha, como aconteceu com a mulher de Ló. Passa a imagem. Essa imagem vem para o seu pensamento. E o seu pensamento gera o quê? Um sentimento. Eu vou fazer. E esse sentimento processa uma reação. Isso é uma coisa que vai acontecendo no dia a dia. É o quê? É a pessoa com a mente voltada para os desejos da carne. Mas o Senhor Jesus, falando para os seus discípulos, está falando para nós esta manhã. Lembre-se da mulher de Ló. Lembre-se da mulher de Ló. Por quê? Porque eu vou voltar. E quero encontrá-los com as vestiduras brancas para subirem comigo. Meus irmãos, que tristeza será para aqueles que estão na igreja hoje, servindo ao Senhor, e só num vacilo de um olhar ficarão aqui nesta terra. A mulher de Ló, ela viveu bênçãos com o Senhor, mas ela, como as pessoas dizem, ela morreu na praia, perdeu a salvação. Mas nós precisamos, além de tomar cuidado com o perigo da sedução, nós temos que preservar a nossa alma, a nossa vida espiritual. De que forma? Lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 diz assim: que todas estas palavras
que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Família, irmãos. Família sentada à mesa, falando sobre as coisas de Deus, falando de Jesus para os pequeninos. Quando eu ministro as aulas do Ministério Infantil, eu geralmente oriento as professoras do berçário, que ao ficarem com os bebês no berçário, brinque com elas falando a palavra Jesus. Jesus te ama. Jesus já vai incutindo isso, colocando isso na cabeça da criança quando ainda é bebê. Mas infelizmente muitos pais preferem colocar músicas do mundo para que as crianças possam ouvir. E a palavra de Deus está dizendo que é preciso colocar isso na mente dos nossos filhos. Se fizermos isso, essas crianças crescerão com experiências com o Senhor. Assim como diz lá em Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar. Preste atenção. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Por quê? Porque as palavras que elas aprenderam estão guardadas aqui, na sua memória de longo prazo. Deus quer que cada um de nós tenha valores bem definidos, valorizando o que Deus valoriza, pois é isso que vai finalmente lhe fazer viver a vida que vale a pena ser vivida. E lá em Mateus, capítulo 6, 21, nos diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se você estiver ligada com o Senhor, pensando na sua volta, dia e noite, ali estará o seu coração. É muito bonito contar a história de Sansão, a história de Davi, a história de Jonas para os nossos filhos, para as nossas crianças. Mas é preciso também, nesses últimos dias, enfatizarmos sobre a unção do Espírito Santo, sobre a volta de Jesus. Jesus está voltando. Vamos falar sobre a volta de Jesus na nossa casa, para os nossos filhos, para a nossa família, para a nossa igreja, na escola dominical. Vamos enfatizar: Jesus está voltando. Lembre-se da mulher de Ló. E eu concluo dizendo, em Apocalipse 3, versículos 11 e versículo 21, que diz assim: venham em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aleluia! Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Glórias a Deus. Que maravilha, que aula, que exposição. Que forma tão simples e tão agradável de se ouvir a respeito de um assunto tão, eu diria assim, que nos chama tanta atenção. Pastora Jessi, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, que o Senhor te conceda muitos e muitos anos de vida para estar conosco e nos ajudando e nos ministrando a palavra de Deus da forma com que a senhora tem feito. Muito, muito obrigado. Que Deus abençoe o seu ministério, o ministério do seu marido e de toda a sua família. Amém? Meus queridos, mais uma vez eu peço, compartilhe essa aula. Faça chegar ao maior número possível de pessoas. Essa aula nós precisamos fazê-la chegar realmente às pessoas para ouvir todo o ensinamento que nós acabamos de ouvir. Eu tenho certeza que essa aula mudará vidas, essa aula fará que as pessoas possam refletir e, enfim, não incorrer nos erros e não incorrer nas falhas cometidas
pela mulher de Ló. E que Deus tenha misericórdia de nós e que nós não desistamos nunca, que nós realmente estejamos firmes no nosso propósito, rumo ao nosso alvo, que é a vida eterna com Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a todos pela audiência, quero agradecer a cada um dos alunos, cada um dos irmãos, dos amigos que estiveram conosco até agora. E lembrar-vos que hoje é um domingo diferente para nós da ADR. Depois de muito tempo, de quase 4 meses ou mais de 4 meses, na questão da pandemia, onde nós estivemos distante, impossibilitado de nos reunirmos presencialmente no nosso templo. Nosso templo fica na Alameda Juruá 762 aqui em Alphaville. E hoje será nós estaremos realizando o nosso primeiro culto presencial pós-pandemia. Todos já estão aí bem avisados, bem orientados acerca dos protocolos que iremos atender, que iremos estar observando para o retorno desses cultos. E hoje, muito especialmente, é o nosso domingo de Santa Ceia do Senhor. Então, estamos terminando agora a aula da EBD e logo às 10 horas nós teremos o nosso primeiro culto de celebração presencial pós-pandemia. Nós estaremos com a nossa igreja aberta para aqueles que fizeram as suas inscrições de estar conosco nesta manhã. Estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor. Agora às 10 horas e um novo culto às 18 horas. Mas a transmissão do culto se dará normalmente, o culto da tarde. Nós estaremos transmitindo o culto online. Se você não conseguiu fazer a sua inscrição no dia de hoje, não fique triste, nós estaremos celebrando e cultuando a Deus também no formato online. O culto estará sendo transmitido. E eu peço que vocês estejam atentos para os próximos domingos, para as próximas reuniões. O nosso pessoal da comunicação tem falado, tem transmitido as informações que os cultos durante a semana serão mantidos no formato online e apenas os cultos aos domingos nós estaremos fazendo de forma presencial, e será de forma gradativa que nós estaremos retornando aos nossos cultos presenciais, agora com uma quantidade de pessoas limitadas, e na medida em que for se desenrolando a questão da pandemia, a questão das fases da flexibilização, essa quantidade tende a aumentar, ok? Então estejam atentos, independente dos cultos presenciais, a nossa escola bíblica dominical continuará no seu modelo online até que nós também possamos retornar às aulas presenciais. Então manteremos todos os domingos às 9 horas da manhã a nossa aula da Escola Bíblica Dominical no sistema online. E eu espero que vocês continuem nos dando essa audiência, continuem compartilhando a aula, continue conosco, pois eu tenho certeza que a sua vida, a nossa vida, estará sendo abençoada de maneira poderosa. Amém? Eu quero agora orar com vocês, agradecendo a Deus por essa aula e pelo domingo que teremos neste dia. Uma coisa importante, hoje é dia dos pais. Hoje é um dia especial para todos os papais, então eu quero, em nome da Escola Bíblica Dominical, também desejar a todos os papais que vocês sejam muito felizes, que vocês tenham de Deus todas as bênçãos. Eu posso dizer que sou um pai muito feliz, tenho 2 filhas maravilhosas, bênçãos de Deus para mim, e a Natália e a Manuela, eu amo vocês, e vocês fazem de mim realmente um pai realizado. Amém? Um feliz Dia dos Pais a todos vocês, em especial nosso pastor Paulo Silas, que é o pai de todos nós, é o nosso líder, é o nosso presidente, e a todos os papais da ADR, e a todos os papais que estão nos ouvindo, onde quer que vocês estejam, que vocês tenham realmente um grande dia, um feliz Dia dos Pais. Amém? Oremos, incluindo agora os nossos papais. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, bendizemos, ó Deus, por esta tão rica oportunidade de estarmos falando da Tua Palavra nesta manhã, ó Pai. Te louvamos sobretudo pelo fôlego de vida, pelo dom da vida, ó Pai, pelo sacrifício de Jesus, o Teu amado Filho, que se deu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida, Senhor.
Te louvamos pela aula que tivemos nesta manhã, Senhor, através da ministração da Tua serva. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar a Tua serva em tudo, ó Pai, dando a ela, Senhor, graça, sabedoria e unção na continuidade, ó Deus, deste ministério, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelos papais da DR, pelos papais que nos ouvem, ó Pai. Ó Pai, abençoe a cada pai, ó Deus, cada pai de família, ó Pai, cada um dos Teus filhos com bênçãos, ó Pai, materiais e espirituais, Senhor. Abençoa o nosso pastor Paulo Silas, pastor presidente deste ministério, cada um dos Teus servos que militam neste ministério. Venha dar aos Seus filhos a Tua bênção, a Tua graça, ó Pai. Ó Deus de amor, fica conosco no domingo, neste dia. Abençoa-nos, Senhor, na volta aos cultos. Abençoa-nos, ó Deus, nas ministrações da ceia neste dia, ó Pai. Fica conosco, ó Senhor, é o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Quero mais uma vez agradecer a todo o nosso corpo docente, os nossos professores, superintendência, pastor José Oscar, todo o pessoal da ADR Comunicação, que tem nos ajudado em trazer os conteúdos da Escola Bíblica Dominical nesse momento de pandemia, nesse momento de aulas não presenciais. Que Deus abençoe a cada um de vocês ricamente, amém? Que tenhamos todos um excelente dia e vamos louvar a Deus, vamos cultuar a Deus. Hoje é dia de ceia, vamos ceiar, vamos estar em comunhão com as nossas famílias, com os nossos irmãos neste domingo, amém? Que o nosso Deus te abençoe e que vocês tenham um domingo espetacular. Amém? Essa é a sua Assembleia de Deus Renovação, a ADR, na Visão 2020. Que todos tenham um domingo debaixo da paz e debaixo da graça do nosso Senhor. Amém.